Vamos repercutir agora, então, com eles que estão aqui na nossa bancada. Chegando o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, toda quarta aqui com a gente. E ele, Marcos Saravalli. Bom dia. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia. Vocês estão até parecidos hoje, né? Estão parecendo até uniforme ali. Acho que é igualzinho o tom da camisa por dentro. Ah, da camisa também? A camisa, o do Gustavo tá mais azul ali, azulado. Sempre azul ou branco, né? Bom dia. Essas duas cores. Grande variação. Bom dia, Paula, Débora. Bom dia, parabéns a todas as meninas do nosso Brasil. Parabéns, gente. Obrigada, valeu. Gente, falando aí de variação, será que, né, acho que não deve ter nenhuma variação na fala de Jerome Powell hoje, né? Acho que o mercado já acredita que deve ser exatamente no mesmo tom de ontem, que foi, né, até, acho que surpreendente ali, um pouco mais hawkish, por sinal, aquela fala dele. Queria entender um pouco, né, de vocês, se vocês acreditam que realmente, né, esse tom mais duro, Jerome Powell, apesar que a gente já trouxe agora dados ali do ADP mostrando que a economia segue forte, né? Emprego ali, geração de emprego. Estamos aguardando o payroll dessa sexta, que acho que deve ser mais definitivo ali para essa subida de juros, mas eu queria entender, né, a visão de vocês, essa ampliação dessa tendência de fortalecimento do dólar, apesar de agora estar caindo, mas só falando de uma forma geral, vocês acreditam que isso pode acabar, de certa forma, afetando, de repente, até o fluxo global de investimentos, desviando aqui do Brasil, Gustavo? Acho que reduzindo para renda variável e, por consequência, reduzindo para emergentes e aí menos para o Brasil também. O que ele fez ontem foi praticamente reconhecer que erraram um pouco, né, Marco? Que eles não deveriam ter reduzido já, no mês de janeiro, o ritmo de alta de juros. E ontem ele tentou corrigir, que o mercado já absorveu, já está precificando para o dia 22 desse mês uma alta de 0,5 e depois duas de 0,25. Então foi basicamente isso e hoje ele deve repetir porque ele gostou do que, provavelmente gostou, já que ele... E até desculpa interromper, mas é bom aqui estar pertinho que a gente já interrompe na frente, mas fica até estranho, né? Eu acho que é justamente esse discurso, né? Vem o 0,25, vem com a probabilidade de vir o meio, aí fica uma dança de salão, né? Assim, pô, por que você vai colocar um meio no meio de 2,25, né? Que erraram. Eu acho que eles entenderam que a inflação estava desacelerando de uma forma acelerada no final do ano passado, mas na verdade o resto da economia se mostrou bem mais resistente do que eles projetavam. A gente não tem visto isso só nos Estados Unidos, a gente também tem visto isso na Europa, que os dados de inflação começaram a parar já de reduzir naquele ritmo mais forte. E acho que aqui no Brasil a gente tem até algumas explicações para por que isso está acontecendo lá fora. A gente vê, por exemplo, se a gente tira a parte de habitação na Europa, você vê uma alta desenfreada. Então, aqui no Brasil, quem vive de aluguel, quem aluga imóvel para alguém, sabe que costumeiramente você negocia uma vez no ano esse aluguel. Lá na Europa não, está subindo a cada mês e o pessoal entende que se está mais caro para minha feira, eu tenho que pegar para o meu inquilino e já renegociar. Então, esse tipo de assunto, de tema é mais novo, né, para lá. Marco, inclusive, né, a gente tem comentado muito, acho que foi o Goldman Sachs que eu tinha comentado ontem aqui, que já estava prevendo ali que a taxa chegue aos 6%. Muitas, né, casas já começam a olhar para esse patamar de 6% aí na taxa de juros americanos. Mas eu queria entender a sua visão, se você acredita que este patamar, ele realmente consiga, né, trazer aí uma recessão, vamos dizer assim, para a economia americana, consiga realmente trazer este impacto que tanto o Fed busca aí para trazer a inflação para a meta de 2%? A minha preocupação, assim, a gente, lógico que sempre olha o efeito hoje, né? Assim, como é que o S&P 500 está reagindo hoje para a próxima reunião, para 2023? Mas a minha preocupação ali do Powell, quando ele fala assim, ele dá um recado muito forte para o longo prazo. Ele fala assim, talvez esses juros, isso é ruim para o custo de capital como um todo para o longo prazo. Será que os Estados Unidos vai ter um custo de capital de 3, 4, 5% para os próximos 4, 5 anos? Isso é que acho que é o grande desafio, que o mercado não quer ler agora por curto prazo, né? Até o S&P 500, todo mundo fala assim, que acho que é o lado do copo meio cheio para o curto prazo, né? Talvez a gente não tenha realmente uma recessão e se tiver não vai ser forte. O lado de emprego mostra muito isso e o S&P 500 não quer precificar isso, né? Muita gente fala assim, se o S&P 500 rever uma recessão forte, ele deveria ir para 3.000, 3.100, 3.200 pontos, então teria mais um espaço grande para cair. Agora, acho que o grande recado que a minha resposta já passa aqui para o Gustavo é justamente isso, né? O que é a famosa taxa de juros de longo prazo, né, nos Estados Unidos, né? Será que a gente vai viver um ciclo muito grande, né, de taxa de juros
para padrões americanos cada vez mais altos, né? Ou realmente... Porque o Powell também, há muito pouco tempo atrás, ele vinha falando da desinflação, né? Que nunca aconteceu, ou pode ser que demore muito para acontecer. Então, acho que esse é o recado. A minha preocupação é muito mais dos nossos modelos de valuation, o que eu uso de custo de capital para o longo prazo. Né? Para o curto prazo, acho que já está na conta, errou, beleza, vou corrigir, vai ser 0,25 a mais e está colocado na conta. Né? Parece que esse último ajuste do ciclo de alta, tudo bem, o mercado está aceitando. Agora, ele estava precificando até o começo do ano corte de juros no final de 2023 e agora está empurrando mais, agora já estão falando que ano que vem pode fechar 2024 em 4%, que é um patamar bem mais alto do que os 2% que estava se projetando. E realmente parece que é a realidade, parece que é uma inflação que vai demorar um pouquinho mais para ser combatida. E isso sim, eu acho que vai ser uma taxa mais próxima a ter um juro real por um tempo. O que eu quero dizer com isso? Que eles vão demorar para levar a inflação para 2% e por isso vão ter que ficar acima dos 3%, mais próximos dos 4% talvez no ano que vem, mas depois reduz um pouco mais. E isso vai demorar esse ciclo até 2025, lá para 2026 a gente consegue dar uma tranquilizada, tudo continuando acontecendo do jeito que a gente está vendo hoje. A gente tem visto no passado que projetar está complicado, né? Coisas como guerra, pandemia aconteceram em pouquíssimo espaço de tempo. Acho que o desafio grande aí, principalmente para o Fed, são vários, mas esse número que me chama a atenção também de hoje, né, do ADP, a gente tem o payroll, mas é claro, na sexta, o payroll de janeiro foi muito alto, né, muito surpreendente, mas a gente enxerga, né, que as empresas americanas, de uma forma geral, elas têm criado mais empregos até inclusive do que o esperado ali, essa demanda, na verdade, por trabalhadores continua elevada. Quando vai ser que realmente ele vai conseguir ter este efeito na economia, principalmente no setor de serviços, né, que acaba sendo muito impactado ali, porque o emprego ele está resiliente, né, ele está sendo ali, acho que aquela pedrinha no sapato de Jerome Powell, né? Parece que a gente vai ter uma década agora com taxas de juros mais altos e mercado de trabalho não voltando para patamares de desemprego alto. Parece que realmente os Estados Unidos vai conseguir ter uma desaceleração sem uma recessão elevada, algo parecido com o que experimentou na década de 90, que no final é o melhor dos mundos, porque viu-se uma dificuldade muito grande nos últimos 20 anos em elevar, até 30 anos, em elevar os salários da população. Eles estão conseguindo isso agora. Era o que os presidentes do Fed sempre diziam, que estavam frustrados e não conseguiam atingir, porque você atingia o pleno emprego na primeira metade dos últimos 20 anos, mas não conseguia realmente fazer com que os salários crescessem da população, que provocava uma insatisfação geral. Então parece que agora a gente caminha para esse patamar de ter uma taxa de juros um pouco mais alta, a inflação cedendo em patamares em períodos bem mais longos e o mercado de trabalho não precisando frear tanto assim para chegar nesse equilíbrio. Bom, antes de eu mudar aqui o assunto, quer comentar mais alguma coisa em relação aos Estados Unidos, Marcos? Não, pelo menos assim, o payroll tem vindo alto, mas o mercado, eu acho que assim, não quer ler um possível cenário de estresse, né? O mercado está sempre tentando ler um lado positivo. Então, assim, a última leitura que teve veio forte, veio, assim, como você falou, surreal o número. Mas falou assim, não, mas na verdade as pessoas estão procurando 2 empregos, essa conta está meio duplicada, sempre dá um jeito, né, de tentar ler uma notícia positiva. Mas acho que a minha preocupação, de novo, olhando para longo prazo eu digo, não 50, 100 anos, mas os próximos 3, 4 anos, pode ser que a gente tenha um patamar de custo de capital muito mais alto que a gente viu nos últimos 30, 50 anos nos Estados Unidos. E isso muda completamente toda e qualquer decisão de investimento, ritmo de crescimento econômico, enfim. Tira o dinamismo. Né? Eu acho que essa é a preocupação que acho que a gente não quer discutir agora. Né? Que o Powell provavelmente ele tira o sono dele, mas ele fala muito assim da próxima reunião. Né? Mas ele não fala dos próximos 3 anos que vai ter que manter provavelmente os juros em 3, 4%. Né? Que é muito caro para um padrão americano. Né? Sim. Tem uma pergunta aqui no chat, inclusive, do Ed dos Santos. Obrigada pela pergunta, Ed. Ele fala o seguinte: se a taxa de juros nos Estados Unidos realmente passar de 6%, quais seriam as consequências para os países emergentes? Você reduz o limite para reduzir, você fica um pouco pressionado, principalmente via moedas, porque se você tem uma atratividade bem maior aqui nos Estados Unidos, a sua moeda, quando começa a reduzir juros, você começa a ter uma desvalorização dela que, por final, acaba puxando a inflação para cima. Então, isso dificulta um pouco pensar em cortes de juros muito longos, né? Um ciclo muito longo de corte de juros nos emergentes.
Não é qualquer coisa que a gente está falando. Isso, se você pegar a ata do Fed, está lá. Eles consideram isso também. Quando eles falam em subir juros, cortar juros, eles falam, obviamente, principalmente nos Estados Unidos, mas está nas linhas lá que eles consideram nossa taxa não pode ficar em um patamar tão alto, porque vai começar a puxar as economias emergentes para baixo. Eles consideram também. Eles têm um banco central do mundo praticamente. Uhum. Bom, trazendo agora um pouco mais aqui, né, para nós Brasil, temos essa grande expectativa em relação à aprovação de reforma tributária. Acho que é um ponto importante, eu até trouxe mais cedo que o próprio Bernard Arnault hoje diz que esta reforma não deve aumentar nem diminuir ali o reflexo dos impostos para a população. Mas a minha pergunta é o seguinte, né, o Gustavo e Marco também. A gente tem falado muito da importância dessa reforma, né, como se fosse também ali vista como se fosse uma grande salvadora da pátria. A pergunta é como que o governo conseguiria fechar a conta se ele não vai aumentar nem diminuir a arrecadação, porém os gastos eles continuam aumentando. A gente até trouxe mais cedo, né? Não é ainda batido o martelo, porque o governo fala muito de solta notícia e ficam uns pontos ali sem considerações, igual ontem aconteceu com o Petrobras. Depois fala, não, a gente está avaliando, né? Primeiro vai testando o modelo ali no mercado como um todo. Mas a gente trouxe a notícia que ele já estuda subir o reajuste dos servidores para 9%, tem ainda o auxílio creche, aumentar o vale alimentação também, tudo isso traz impacto para o cofre. Então a gente só vê um sistema onde a gente está falando de gastar a mais e vai equilibrar, né? E tomara que equilibre realmente não impacte mais gastos de tributos para a população como um todo. Mas a conta, né? A salvadora da pátria ali, que o próprio governo tem trazido muito, a reforma tributária sozinha, vocês acreditam que ela faria efeito ou uma administrativa ela deveria estar sendo também discutida neste momento? Deveria, como o Lira mesmo falou, né? O presidente da Câmara colocou na discussão falando que está pronta, que ele consegue avançar com ela, mas a gente sabe que o Executivo tem uma resistência grande. Sim. Agora, esse raciocínio todo que eles colocam, o governo coloca, é que eles imaginam o seguinte: a gente vai dar um estímulo tão relevante para a economia que a arrecadação vai continuar surpreendendo para cima e isso vai ser suficiente para conseguir colocar mais gastos obrigatórios na conta. A gente sabe que isso é bem perigoso. A gente viveu há menos de 10 anos um problema gigantesco no governo Dilma quando isso estourou, quando essa conta desequilibrou. Mas parece que eles vão tentar isso de novo. O raciocínio todo deles é esse. O Estado induzir o crescimento, o Estado criar a oferta para gerar demanda. Pode ser que por um tempo isso funcione, como foi lá para 2008, 2009 e até 2012, assim. Pode ser que isso se replique. Mas o perigo é replicar também uma das maiores crises da história do Brasil, que foi 15 e 16, quando o governo Dilma desequilibrou tudo. Eu acho que existem discussões válidas, por exemplo, na Petro, na questão de investimentos, mas esse tipo de condução a gente já viveu há pouco tempo. A gente sabe que tem uma geração sub-Dilma que é muito nova, que entrou no mercado nos últimos 6, 7 anos, que não sabe, mas isso trouxe impactos catastróficos aqui, né, Marco? E até um outro assunto também já complementar e passar para o Gustavo, que acho que também é a possibilidade do retorno, né, de uma participação mais ativa do BNDES também na economia local, né? Que acho que tem um lado das duas moedas, assim, a gente tem boas intenções, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem sinalização de algumas decisões que já foram erradas no passado, que podem voltar a ser discutidas, não que serão implementadas. Então essa é uma preocupação, porque a gente teve realmente, falando aqui um pouco do nosso telespectador, a gente teve realmente uma evolução muito grande, muito forte do mercado de capitais, que foi explorando um pouco desse espaço que o BNDES deixou e sendo mais eficiente e dando espaço para novas operações que reduzam, que tragam oportunidade para o investidor, mas também que reduzam o custo de capital, né? Hoje, se você for captar, por exemplo, num banco no mercado de capitais, as empresas decidem ir para o mercado de capitais, né? Captar um CRI, um CRA, um LC, LCA, dependendo da estrutura, do que ir num capital de giro ali. Então, isso porque a gente tem um mercado de capitais eficiente, que cresceu muito. Mas essa já é um segundo assunto que eu queria passar para você, assim, como é que você vê também dentro de todo esse contexto? De novo, temos boas discussões, mas também temos boas preocupações em relação a esse tema do BNDES, que vai ser um assunto que vai correr em paralelo, mas é um governo, aí talvez uma decisão que não envolva talvez nem a Câmara ou o Congresso, muito mais decisão única e exclusiva do governo. Né? Mais uma vez, a gente teve a entrevista do Nelson Barbosa no final de semana para a Folha. O Nelson ele até traz uma alternativa que eu acho que
pensando por um lado, ela é interessante, que é o BNDES ficar menos dependente do Tesouro Nacional, quando ele fala em criar LCD para ser uma alternativa LCA e LCA. Só que isso, ao mesmo tempo, cria um problema de como vai ser formulado, para você não acabar com o mercado de capitais criando essa LCD. Porque aí você é bem mais vantajoso emprestar para o governo, em última instância, é bem mais seguro. E ele fala também, conjuntamente, em praticamente acabar com a TLP criada pelo Temer e voltar a dar subsídios em taxas para os setores escolhidos, para as empresas escolhidas, que a gente sabe que é um incentivo muito ruim a longo prazo para as companhias ficarem mais ineficientes, terem uma governança pior, é melhor ficar amigo do governo do que ser mais eficiente. Algo que o mercado de capitais não tem esse relacionamento. O mercado de capitais premia as empresas eficientes mais promissoras na frente. Então, tem que ser bem desenhado. Tudo bem que é interessante você não ficar dependente do tesouro, mas não pode também você acabar com toda uma indústria e você desincentivar a própria população a poupar, a investir. Eu entendo que quando a gente teve a divulgação do PIB na semana passada, muitas vezes esse detalhe fica meio esquecido, que é o percentual de poupança da população. Não chega nem a 20%, bate 16%. O percentual de investimento no Brasil não chega nem a 20%, bate 18% do percentual do PIB. E muito abaixo dos 25% que a gente vê nas economias emergentes pares, algo que seria necessário, né? Você tem essa infraestrutura toda criticada por qualquer brasileiro que vive no Brasil, e mesmo assim você não consegue alçar projetos porque você tem uma taxa de poupança muito baixa, o custo de capital acaba sendo muito mais alto, então não pode se desestimular nem o mercado de capitais, nem a população brasileira a investir, criando esses incentivos errados. Então vejo por aí, Marco, esse BNDES querendo dobrar de tamanho novamente. Trazendo essa questão de emprestar dinheiro, de crédito em si, até queria repercutir com vocês aquela fala até da carta ontem da Verde Asset, né, no qual o Stuberger traz ali que o Brasil passa por graus excessivos de ruídos e que há sinais incipientes ali de um credit crunch, inclusive, né, principalmente olhando mais a questão ali de crédito. A gente tem falado muito, acho que ontem ou hoje, eu não lembro agora, a gente fala tanto assunto que eu já não lembro se foi ontem ou se foi hoje que eu falei sobre essa grande preocupação do crédito também, desde o caso de Americanas, o quanto isso tem impactado. Acho que você também fez um post recente no Twitter, né, Marco, levantando essa expectativa aí, acho que já, principalmente muitos gestores, muitos empresários ali muito preocupados em relação a essa questão do crédito. Queria trazer um pouco da opinião também, entender um pouco da opinião de vocês, se vocês acreditam, né, que essa carta, principalmente aqui do Verde Asset, como que vocês interpretam, né, se realmente o Brasil tem passado por esses graus excessivos aí de ruídos? Só para elencar, assim, de novo, o problema da Americanas é o problema da Americanas. Assim, a gente não pode botar a culpa num governo, o governo é um problema da companhia. Sim. Só que esse governo vai ter que saber lidar com esse problema a mais, né? Sim. É um problema que surgiu nesse governo, que foi sempre o ponto, a minha preocupação. Por exemplo, o investidor de ações. O investidor de ações, ele sabe o risco, deveria saber o risco que ele está correndo e entende. Perdi 30%, 40%, todo mundo vai ficar triste, mas você está investindo num ativo de risco, você entende do seu risco. E a ação se desvalorizou, foi impactada, né? Outros fundos de crédito, também você teoricamente entende do risco que está correndo, você deve ser incorporado. Agora, minha preocupação é justamente isso, na cadeia, e aí, de novo, você tem um custo de capital de um lado, né? Um banco, vamos supor, 13%, 14%. Com uma crise de crédito, você fala assim, por que eu vou emprestar dinheiro? Ou eu vou emprestar dinheiro de duas, uma ou as duas, né? Ou vou ser muito, muito seletivo, que é o que a gente já está vendo, né? Ou eu vou aumentar ainda mais o meu spread. Não é assim, não é que eu vou aumentar meu custo, vou aumentar ainda mais o meu spread. Então, isso acaba desacelerando muito forte. Até o governo está muito com essa preocupação, as famílias estão endividadas, só que do outro lado, os bancos também, não que eles não queiram emprestar, eles querem emprestar, mas também com o spread cada vez mais alto. Então, acho que essa preocupação tem um efeito muito grande da Americanas nessa cascata. A gente viu a Americanas, a gente viu Marisa, a gente viu Tok Stock, mas todas as empresas, a gente viu o caso de Azul aqui nessa semana passada, todas as empresas estão com dificuldades de fazer essa rolagem, tem um impacto direto e indireto do efeito Americanas na sociedade também. Então, acho que é mais uma preocupação, né, de não haver esse contágio, né, no sistema financeiro. Não acredito que vai ter quebradeira, mas vai ter muita dificuldade. Tem muita empresa que, de vez de estar, vai rolando a dívida e a dívida vai ficando mais cara, né? Tenho 100 milhões aqui, 100 milhões a CDI mais 1, agora vou captar CDI mais 2, enfim, está ficando mais caro
e isso vai realmente diminuindo o estímulo na economia. Então, por isso que acho que o grande efeito maléfico é que as revisões de crescimento de PIB estão sendo feitas para baixo, né? E, consequentemente, para o governo é ruim porque a arrecadação é menor, né? Perde atração, né? A atividade perde atração, por outro lado, o juros está subindo, né? Eu acho que a grande vantagem, assim, o grande lado positivo do governo anterior, que conseguiu por vários motivos, mas um deles também foi beneficiado, tomou medidas para acelerar o crescimento, mas também foi beneficiado com a arrecadação maior por conta desse crescimento, né? Sim, com certeza. Olha, eu entendo que ainda não parece ser um risco de sistema, assim, um risco sistêmico no mercado de crédito, pelo que a gente conversa, pelo que a gente escuta. Teve o Verde, mas teve também a BR Partners dando entrevista relevante. A gente conversa bastante na RB com os fundos de crédito que a gente disponibiliza. Eles ainda não enxergam que está disseminado, que é tão arriscado assim, até porque a gente teve uma crise de crédito recentemente, né, pensando nos últimos anos, então as empresas estão mais atentas a isso. Você pega nos releases, nos calls de resultado agora do quarto trimestre, todo mundo falando de como está seu endividamento, se conseguiu prolongar, como está a alavancagem da empresa, se está alta, se conseguiu baixar. O pessoal está preocupado e está atento a isso. Eu entendo que a gente teve casos pontuais com níveis altos. Se fosse só a Marisa, a gente não estaria falando disso. Só que a Americanas veio numa proporção muito grande, né? Se a Gol e a Azul tivessem também tido problema em enrolar suas dívidas, aí a gente estaria mais uma vez. Tanto que os bancos reagiram bem a isso logo depois que serem divulgados que eles conseguiram rolar. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente não parece ainda estar numa crise de crédito disseminado. O segundo ponto é que parece que já está mudando a cabeça do mercado financeiro em apoiar totalmente o Banco Central a manter sua taxa de juros elevada. Isso é bem importante, porque por mais que o Banco Central ele tenha sua independência, ele olha a curva de juros, ele veja a curva de juros elevada, ele não é alheio também ao que está acontecendo na economia brasileira. Ele vai sentir a pressão, todo mundo está começando a externalizar isso via artigos, já meio que o mercado aceitando que se o Banco Central começar a cortar juros em breve, é necessário, é interessante. Acho que se você conseguir casar bem com uma mudança de meta de inflação para 2024 em diante, vai ser factível. Acho que vai ser uma narrativa construída da seguinte maneira. O governo apresenta agora uma regra fiscal que não é tão ruim quanto o mercado espera, não é tão frágil assim. Em seguida, se vota a reforma tributária na Câmara dos Deputados e aí você começa a criar um bem-estar maior sobre a economia no governo Lula, no novo governo Lula. É claro que os ruídos, para juntar tudo, o que eu acho sobre os ruídos do governo, a queda de braço com o Banco Central? Quando o Lula foi presidente nos 2 últimos mandatos, a internet estava engatinhando aqui, né? Eu entendo que não era tão fácil disseminar a informação quanto é hoje. Então, acho que o Paulo Machado, o gestor que a gente até trabalhou junto, ele coloca muito bem que antigamente você precisava bater o que o Lula falava no sindicato com o que ele falava na reunião de empresários. Em uma semana você pegava, gravava o que ele falava. Hoje não, se o Lula está no sindicato, tem alguém com o celular que já está filmando, já está espalhando. Então, ele talvez não tenha se adaptado tão bem à nova realidade. Porque quando semana passada ele critica... O discurso tem que ser o mesmo, né? Não dá, antes ele separava esses discursos e agora não dá muito bem para fazer isso porque a internet passa, né? E ele não se adaptou tão bem. E quando ele fala semana passada muito em cima da Petrobras, do Banco Central, a gente já está no dia 8 de março, o Bruno Serra acabou dia 30. Se ele tivesse tão revoltado com o Banco Central, ele já tem quantos dias aí para ter feito a substituição na marra, assim? Não fez. Então, me parece que talvez o mercado, obviamente, fica incomodado quando ele critica o Banco Central, mas na prática mesmo, as ações não foram colocadas. Né? Já que você tocou aí você falou a palavra Petrobras, me lembrou de uma outra Grandes questão. Temas. Grande, Marco, eu queria até ouvir de vocês dois, na verdade. Acho que foi o Citi, né, que trouxe aquela visão do... Foi o Citi. Falei até mais cedo aqui. Estou olhando aqui só para não falar se eu falei errado. O Citi disse que o Brasil não precisa nem hoje e nem no futuro próximo de eólicas offshore. A gente tem trazido aqui essa questão, apesar de Petrobras depois ter emitido logo em seguida, né, uma nota, falou, olha, não, é só um estudo, né? É só um estudo. Tá, mas é só um estudo que pode impactar, acho que foi o próprio Citi que levantou, diminuir até em 23%, né, o pagamento de dividendos nos próximos, se não me engano, são 5 anos para a Petrobras. O que levanta muita preocupação para investidor aí de Petrobras, do setor como um todo. Eu queria entender a opinião de vocês sobre este tema. Bom, eu fiz umas provocações também lá no Twitter, mas
Simplesmente assim, a gente, acho que como acionista, como qualquer investidor, como a sociedade, a gente tem que se preocupar muito com a taxa interna de retorno, ou seja, os projetos são viáveis, né, eles vão ficar de pé. E quando a gente fala conceito de sustentabilidade, ele não passa só por social, ambiental, ele passa por governança, ele passa por sustentabilidade financeira. O projeto tem que realmente ser viável. A minha preocupação é com o passado do Brasil, seja desse governo, governos anteriores, ele é muito ruim, né? O uso de recursos de uma empresa que não é pública, lembrando, a Petrobras não é uma empresa pública, é uma empresa de capital misto, ela tem ações negociadas na Bolsa. Então tem diversos, centenas, milhares de investidores e acionistas. Então precisa ser discutido com todos os acionistas, ver se faz sentido um projeto desse. É lógico, né? A gente também procura essa transição energética, sustentabilidade, o Brasil é vanguardista e precisa ser feito isso. E graças a Deus, o Brasil é abençoado por natureza também, que tem muitos bons ventos, né? Então o Brasil também tem essa particularidade. Né? A gente não pode comparar, por exemplo, a eólica do Brasil com outros países que não conseguem ter essa produtividade. Mas, de novo, é um assunto ainda muito novo, que ainda se discute a viabilidade, os investimentos. E até eu brinquei o seguinte... até pegando um caso aqui particular meu, assim, o meu pai ele é geólogo, formado, e desde ali da primeira turma dele já se discutia a possibilidade do pré-sal. Só que não tinha tecnologia, não tinha estudo, você não tinha viabilidade, né? Como é que você ia descer enfim, toda a exploração? Eu acho que é um pouco o caso da eólica offshore, que está sendo discutida muito, tem muito estudo no mundo todo, mas se discute muito a viabilidade. Então, assim, os projetos que tem de pé hoje, a maioria são subsidiados, você não tem uma conta que fecha ainda. Então, assim, até muita gente fala, a gente tem solar no Brasil que pode ser ainda muito explorado, que vem ganhando espaço, inclusive, em relação à eólica, né? Mas por que não, então, no onshore, né? Então, solar aqui, a gente discute com os fundos imobiliários, a gente crescendo bastante. Tem muita coisa, e vem evoluindo muito forte, né? Sim. Da captação, assim, vem reduzindo os custos, o capex vem sendo menor, a taxa de retorno vem sendo mais viável. Acho que é 3 vezes maior o capex no então, porque, e acho que essa é a discussão, né? Assim, eu vou produzir 1 gigawatt, né? Mas quanto que eu vou colocar de capex para ter esse retorno? Vai ser 2, 3 vezes maior? Eu vou onde que eu já sei fazer. Por isso que eu falei, se eu sou investidor, não me importa nem nada a Petrobras segurar 20, 30, 50, 100% de dividendos para investir. Mas me mostra um projeto que seja viável, que vai trazer retorno para todo mundo, gerar mais crescimento, mais emprego, mais impostos, né, do que colocar projetos que ainda a gente está discutindo numa fase inicial. Então, essa é a minha preocupação, porque no passado a gente já teve, né? Vamos fazer refinarias no Brasil, vamos, né? Aí o projeto começa com 1 bilhão, termina com 2, depois vai para 5, 50, né? E isso você coloca, não entrega, né? Então, essa é a preocupação. Colocando, não tenho preocupação nenhuma de reter dividendos, né? Com projetos que sejam viáveis, que tragam retorno para a sociedade como um todo. Né? Sim, acho que um ponto importante, até que eles citam aqui, é que o CIT, né, nessa análise, que pode demandar esses vastos, né, subsídios, assim, vamos falar, para serem viáveis esse projeto, né, e que, na verdade, existem outras formas mais baratas para fazer essa transição energética, inclusive comprando companhias de energia renováveis. Né? Eu entendo que a Petrobras vai investir. O investimento da Petrobras representava no governo Lula cerca de 8% do PIB, no da Dilma chegou a quase 10% e caiu para 3,5% agora. Então, é uma crítica válida você falar que a Petrobras talvez tenha retraído demais. Agora, tem que entender por que ela fez isso, né? Ela chegou no endividamento também, que era na casa do 100 bi com o Lula, foi para quase 300 e estourou com a Dilma. Então, naturalmente, se você pega uma empresa que está muito endividada, o que você faz nos anos seguintes? Você retrai um pouco os investimentos. Você começa a deixar ela mais redonda, ela ficar mais eficiente. E isso passa, sim, pela consequência que chegou nesse nível de investimento menor como percentual do PIB. Quer dizer que ela ficaria assim para cima? Não, para sempre? Não. Ela vai retomar projetos, ela é uma empresa gigantesca e acho que ela vai ter um protagonismo um pouco maior. Ela voltando a patamares Lula não é um problema. Ela voltando a patamares Dilma em nível de endividamento, aí sim a gente volta a ter o mesmo problema. Então façam com ponderação para não chegar a ter esses problemas novamente. A questão da energia renovável, ela vai virar para isso. Já está bem claro que é a cabeça do Jean Paul Prats, é a cabeça do Lula, é a cabeça dos principais nomes que compõem o governo que querem a Petrobras indo para a energia renovável. Sobre a energia offshore, a gente já tem um excesso de oferta de energia pelas geradoras contratado até o final da década. Lá para 2030 isso se equilibraria de novo com a demanda.
Se a Petrobras entrar nessas proporções, a gente vai ter mais um tempo adiante para frente. É ruim para quem? Para quem é acionista das geradoras que são listadas na Bolsa. Então, se você está nas companhias de energia elétrica, fique atento. O que poderia ter uma consequência talvez um pouco benéfica para o Brasil? Menor preço de energia, que é um dos grandes temas do IPCA. Toda vez que a gente tem o final de mês, a gente vê a bandeira vai ficar verde, amarela, vermelha, crise hídrica. Tem um impacto relevante. De novo, junto com o petróleo, tudo que você utiliza no seu dia a dia, energia ou petróleo, chega para você. Então, acho que tem esses dois elementos para a gente acompanhar. E como a Paula bem colocou, é um estudo ainda, não é que foi fechado já. Exato. Bom, saindo de Petrobras, mudando aqui um pouco de assunto, queria trazer aqui Azul e Gol, mas antes, deixa eu ver se a Débora consegue atualizar só pra gente aqui como que estão as ações, porque Gol tava ali numa alta, né, engatada numa alta, não sei se ainda continua, e Azul em queda. O cenário acho que é o mesmo, pode ter mudado só a proporção. Até começou o dia em alta, viu, Paula? Tá. Mas depois de 2 dias seguidos de fortes altas, aí agora Azul vira pro negativo, cai 2,25%, 2,08%. Aqui a Gol tá subindo 11,33%. a R$ 7,47. CVC ainda permanece no patamar positivo, 2,18. Hoje a gente tem queda do dólar, né? Importante frisar. Esse é um setor que acaba sendo bastante atrelado aí à cotação da moeda americana, mas a Gol sobe 11,48%, viu, Paula? Bom, Marcos, Débora, só para a gente atualizar, até porque mais cedo a gente trouxe aqui esse resultado que ainda não é o auditável da Gol, né? Trazendo ali esse resultado. A gente já falou bastante também de Azul, conversamos inclusive com o CEO aqui da Azul, você estava aqui com a gente participando, mas eu queria entender, né, a sua visão em relação a Azul. Ela acabou virando agora para teve essa oscilação, está em alta, chegou a virar em queda, mas agora continua em queda, na verdade, mas acumulando já uma alta de 63,54% mais ou menos ali na semana. Vi que você estava falando, inclusive, no seu Twitter, um pouco de Azul, né? Falando em relação ao ativo aí. Queria que você trouxesse a sua visão sobre essa movimentação que a gente está vendo das aéreas. O mercado, até acho que foi no Top News, Débora, a gente comentou aqui na sexta passada. E o mercado precificando, o mercado como um todo precificando como se as empresas fossem realmente de fato à falência. Todos têm opinião, todos a gente respeita, mas acho que é um pouco de exagero. E principalmente, eu vou colocar nomes aqui, acho que, por exemplo, a agência de risco, simplesmente elas batem uma fotografia, né? Então, assim, a agência de risco fala assim, a empresa está renegociando a sua dívida, né? Mas como ainda não definiu ainda, a renegociação não saiu, então eu vou espera ela anunciar a renegociação, depois você faz o rate, né? Então, toda a empresa está renegociando. Então, esse é um dos exemplos aqui que eu deixo super claro, que não acho que é um trabalho, é um serviço a favor da empresa, nem do acionista, ninguém. Assim, eles estão falando uma fotografia, a empresa está negociando. Todo mundo sabe que eles estão negociando. Então, espera negociar, depois foi apresentado, que foi o que a empresa trabalhou o final de semana inteiro. Falou assim, eu renegociei, está aqui. E por isso que as ações subiram muito forte. Então, não acho que tem um efeito operacional, os resultados estão bons, estão melhores. É um setor sempre, né, muito desafiante operar no mercado de aviação no Brasil e no mundo como um todo. Não é um negócio fácil, não é um investimento que você... Né, nós, analistas, assim, a gente recomenda, fala, nossa, fica lá durante 20 anos, né? Você vai perder o sono, são operações difíceis, complexas, né? Tem centenas, milhares de variáveis. Mas quando a gente fala também, o inverso é verdadeiro. Pô, você está precificando essa empresa como se fosse abril, maio de 2020, no pior da pandemia, que não tinha um avião no mundo todo, né, voando. Os únicos aviões eram no Brasil inteiro voando de carga só para remédios. Enfim, não é esse cenário. Exato. Né? Então, esse foi o nosso alerta. De novo, acho que hoje pontualmente pode estar havendo alguma troca. As ações subiram de R$ 6, R$ 7 para R$ 11. Então, foi tudo muito forte. Uma realização, acho que pontual. É a mesma coisa que está acontecendo com a Gol hoje. Praticamente a Gol está falando assim, é difícil operar? É difícil operar. Estamos num momento delicado? Estamos, né? Mas a gente não vai quebrar. Se for preciso aqui, a gente faz uma renegociação, a gente devolve alguma companhia, uma aeronave, enfim, diminui um pouquinho de tamanho. E o que é o recado que a Azul falou assim, depois do final de semana, eu acho que não vou destruir nenhum real de caixa, ou seja, com toda a dificuldade, eu ainda vou fechar o ano no 0 a 0. Né? Então, acho que esse é o recado e é natural. Aqui não estou nem falando de target price, é só tirar o risco de não falência do papel, tem que subir 40%, 50%. Por isso que eu falo, até eu brinquei no Twitter também, não acho que 40%, 50% seja exagero.
exagero a ação cair 70%, falando que vai quebrar. Agora simplesmente tirou o risco de não quebrar, que foi o que o John falou aqui, né? O senhor falou assim, pô, a gente está carregando um problema que foi colocado nas nossas costas que chama-se pandemia. Agora a gente tirou esse problema das costas, que é a parte da renegociação, né? Eles renegociaram, só simplesmente falaram, em 2020 a gente teve pandemia, 2021 também, ano passado a gente teve a guerra na Ucrânia que estourou os preços de petróleo, que são os principais custos. A gente só está pedindo para renegociar para dias normais. A gente teve dias bem adversos, bem anormais, e botaram na mesa isso. Um ponto que o Marco colocou que é bem interessante é que uma das primeiras coisas que você aprende em administração é as 5 forças de Porter, e você fala das barreiras de entrada. E é um setor com muita barreira de entrada. Eu voei na Itapemirim, não sei se aqui o pessoal também conseguiu voar, mas durou quantas? Quantas pessoas aqui no Brasil tiveram essa experiência? Bem poucas. Porque a empresa tentou entrar e já saiu. Então, realmente não é, perguntaram para mim, é a mesma coisa que Americanas, na renegociação da dívida da Gol e da Azul? Não, porque Americanas, se qualquer pessoa que está assistindo a gente tiver uma ideia, um design revolucionário para vender varejo eletrônico, com o tempo ele pode chegar e virar um concorrente da Americanas, mas não é a mesma coisa se quiser virar concorrente da Gol e da Azul. Aí você precisa ter muito mais coisa para entrar no mercado. Inclusive o pessoal está me passando aqui, me soprando no ouvido, ajuda dos universitários aqui, na verdade de uma notícia de Azul, só para completar aqui o assunto, a Azul então informou a data de suspensão de suas operações no aeroporto de Macaé, lá no Rio de Janeiro, a notícia de hoje, inclusive a Azul Linhas Aéreas anunciando nesta quarta-feira, 8 de março, que vai suspender suas operações no aeroporto de Macaé, Joaquim de Azevedo Mancebo, no estado do Rio de Janeiro, já a partir de 1º de junho de 2023. O motivo, de acordo então com a companhia, é a redução aí do comprimento da pista, que inviabiliza a operação das aeronaves Cessna Caravan e também da ATR. A limitação ocorrerá pelos próximos 2 anos para ampliação e reformas que serão realizadas pelas concessionárias no aeroporto ali. A Azul avisa então que todos os clientes com voos marcados aí para de saída e chegada em Macaé, que tem opções ali de selecionar outros destinos da empresa, ou poderão ter o valor de seus bilhetes ressarcidos de forma integral. A companhia lamenta eventuais transtornos ocorridos aos clientes e reforça que espera então que as adequações sejam feitas para que possa o quanto antes restabelecer então os voos na cidade tão importante aí de Macaé, no Rio de Janeiro. Tá aí, né, Marco? Também temos outras questões. A gente falou de pandemia, claro que afeta, até o próprio CEO da Azul, né, falou de expandir outros trechos que a Azul ainda não faz, tanto no interior, internacional também, né, com voos diretos, acho que esse é um grande diferencial, mas também, de repente, tem obras, tem outros pontos ali que no meio do caminho acabam tendo que fazer a companhia se readequar às necessidades momentâneas, né, no caso. Aí, pelo menos uma obra, a Azul vai ter que mudar aí o trajeto de Macaé. Não, o Brasil tem muito espaço para crescer, todas as companhias aéreas, principalmente as companhias aéreas, que é um pouco o conceito da Azul, né? Acho que é um pouco o conceito que acabou não pegando no Brasil, que é low cost, mas é o conceito mais regional. Então, assim, tem muito lugar que é Gol, mas principalmente a Azul é dominante nesse mercado, que tem algumas rotas que é só a Azul que faz. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo no caso de Macaé, que pode ser que tenha um problema, eu estou falando aqui como analista. A companhia, no final das contas, ela acaba também pensando no resultado dela, né? Se tiver uma rota ali que não tem demanda, que não tem viabilidade econômica, e particularmente Macaé, a gente sabe que é uma região que talvez se recupere, mas sofreu muito aí por conta dos desinvestimentos que a própria Petrobras foi forçada a fazer por conta do endividamento lá atrás, né? Então, assim, foi uma consequência. Por isso que é muito importante a gente acompanhar, por vários motivos, acompanhar o nível, tudo. Acho que uma informação que parece simples, mas que acaba definindo tudo, é o nível de alavancagem da Petrobras, né? Se a gente voltasse a alavancar essa companhia, fazer investimentos errados ou que não tragam retorno, no final das contas, acabam pessoas perdendo emprego, cidades perdendo tributos, né? Aqui, por exemplo, o Macaé realmente é uma consequência de um investimento que deveria ser feito, bem feito pela Petrobras, que acabou não acontecendo ou acontecendo de forma errada, né? Isso são várias cidades do Brasil que dependem, única e exclusivamente, de um peso muito grande da Petrobras, né? Ou de investimentos no setor, né?
Gustavo, só pra gente finalizar, né? Tava aqui de olho, sempre acompanho o seu Morning Call, viu? Por sinal, acaba, né, sendo minha companhia na hora que eu tô vindo pra cá. Às vezes eu escuto, às vezes eu, né, venho lendo. Vi aqui de alguns outros resultados, até não sei se você quiser comentar um pouco. A gente falou agora, né, desse resultado não ainda auditável de Gol, mas se você quiser trazer aqui, eu vi que você trouxe hoje o da Simpar, né? A gente também falou um pouco mais cedo, mas você também trouxe Grupo Soma, Raia Drogasil. Qual desses aí que você tem chamou mais a sua atenção de alguma forma? Acho que a Raia, ela continua sendo a vencedora do setor. Ela chegou a 15,1% de market share no Brasil, conseguiu crescer market share em todas as regiões. Ela consegue expandir de forma muito redonda. Então, ela tem até um fechamento de 3% das lojas novas, mas é algo dentro da margem de erro, assim, pode errar de fato. Bem diferente das outras, tentaram fazer expansão nacional. Eu diria que a Drogaria São Paulo Pacheco talvez seja a grande concorrente da Raia hoje em dia e não é listada. Mas a Raia Drogasil é uma empresa previsível no sentido bom da palavra, de que você imagina, ela fala que vai abrir 260 lojas, abre 260 lojas. Fala que vai abrir nos próximos até 2025 por ano, eu imagino que vai conseguir cumprir sem problemas. A empresa é muito resiliente. É claro que não vai ser a empresa que vai dar uma porrada, que não vai ser aquele ganho exponencial nos próximos anos. Mas para momentos mais voláteis, eu acho que ela é super adequada para fazer uma composição de carteira como a gente está vivendo agora. E um ponto bem interessante que a Raia fez e está destravando valor nos últimos anos é no seu digital. Muita empresa fala de conseguir vendas digitais e a Raia tem comprovado que o cliente digital é 5 vezes melhor do que o cliente que está passando na rua e entra na loja. E com um extra, né, Marco, que ela conseguiu destravar valor em termos de marketing para o seu aplicativo e para o seu site. O que eu quero dizer com isso? Se há 30 anos atrás um Benegripe, uma Neusaldina quisesse atingir o seu João, a Dona Maria, ele tinha que fazer propaganda onde? Na Globo, na TV, na rádio, na internet. Na internet não. Na TV, na rádio, no jornal, não tinha na internet. E agora a digital está tão forte, né, a parte da internet, que ele fala, bom, tá chegando inverno, as pessoas ficam um pouco mais adoecidas, eu vou botar na Raia Drogasil para que ela impulsione dentro do próprio aplicativo, quando as pessoas entrem em sintomas tais, que o meu produto apareça primeiro. Então é um marketing mais direcionado, que a companhia com uma equipe muito grande de tecnologia sabe fazer uma boa gestão de bases de dados e coletar ainda mais ganhos. E com 15,1% de market share, dá para entender que a Raia vai crescer ainda muito mais nos próximos anos. Ela não quer dar aquela porrada de, quero virar 50% em 5 anos. Não, está crescendo no seu ritmo, entregando o seu guidance que nem prometido. Então, acho que é uma das empresas assim, que você fecha o olho, você abre daqui 5, 10 anos, você está tranquilo ainda, né, Marco? Muito bom. Quer comentar algum outro resultado, Marcos? Se quiser que fale de Soma também. Você pode comentar de Soma e aí eu complemento com o Simpar, né? Tá bom. Eu adorei o Simpar, foi muito bom. Todas as controladas foram bem recebidas pelo mercado, enfim, todas elas já divulgaram seus resultados e basicamente Simpar é uma soma ali das partes, né? Mas até uma informação interessante aqui, só para ser bem resumido, que é simples essa conta, né? Você pega a participação dela e vê quanto que está sendo o valor de mercado, né? Desde os últimos 2, 3 anos, essa é uma informação pública do release, mas é fácil de calcular, a gente está no maior desconto de hold dos últimos 2, 3 anos. Então, o desconto está muito excessivo. Tá? Então, a gente precisa entender por quê, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma belíssima oportunidade. Eu acho que sim, que esse desconto tem que existir. Alguns analistas acreditam que não, mas eu acho que tem que existir, mas não com esse tamanho. Né? Então, eu acho que essa discussão do grupo Simpar, né, das suas controladas, principalmente Simpar, para a gente é um desconto ainda mais do que os ativos separadamente. Né? Tá, sobre o grupo Soma, eu acho que Soma e Arezzo são as varejistas de moda que têm mais se destacado no mercado nos últimos anos, com expansão e com um conglomerado de marcas que tenta replicar o que é feito lá fora, a gente vê na Europa isso muito popular, dando certo. O desafio do grupo Soma nos últimos anos foi qual? Comprou a Hering. A Hering era tida pelos investidores como uma marca muito problemática. Uma marca que não estava conseguindo se adaptar ao novo século, à digitalização. E a Soma falou, olha, entendo que as marcas que a gente está trazendo para dentro de casa, a gente está conseguindo expandir bastante as vendas, a gente está conseguindo digitalizá-las muito bem, a gente tem uma expertise muito boa e a gente vai conseguir fazer isso com a Hering. O mercado desconfiou, achou que não ia ser tão simples assim. Não é que tenha sido simples, mas o resultado, um dos destaques foi a Hering. Eu ia falar isso, foi um destaque
bem positivo. Bem positivo, né? As vendas digitais do grupo como um todo cresceram 28%, da Hering foi 29,9%. Então, realmente mostrou que está conseguindo destravar esse valor onde prometeu. E isso anima o mercado, porque a Hering é quase metade do faturamento da Soma. Então, esse, no caso, fez uma aquisição buscando dar um salto de tamanho bem relevante. A Soma teve impactos da Copa do Mundo, foi bem bacana, porque a gente perguntava para as varejistas ao longo de agosto, julho, o que elas imaginavam. E a verdade é que ninguém sabia. Vamos ser bem sinceros. Ninguém sabia exatamente como que seria o impacto e teve muito impacto. Caiu bastante as vendas na Copa do Mundo, especialmente jogos do Brasil. No grupo Soma, eles tiveram queda aí contra o terceiro trimestre. Isso não está no release, mas a gente fez a conta, né? Porque o Marcos sabe que quarto trimestre existem várias formas de mostrar resultado. Mas teve queda na Animale, na NV e na Farm Global, em termos de receita entre terceiro e quarto trimestre. O resto foi bem. Acho que a Hering foi um dos destaques, a Farm Local aqui é bem destaque, a Foxconn foi bem. E eu entendo que continua indo com passos bem interessantes para os próximos anos. Acho que junto com a Arezzo vai continuar fazendo aquisições e trazendo valor para a companhia e para as marcas adquiridas. Então, acho que tudo bem. O quarto trimestre, o IBGE já tinha trazido isso para a gente, de que mesmo faixas de renda mais altas, as pessoas ainda estavam priorizando os serviços. A pessoa preferia gastar mais em restaurante, em viagem, em turismo. Por mais que a faixa de renda fosse mais elevada, que são os públicos-alvos das duas companhias, então é natural que você acompanhasse uma desaceleração do terceiro para o quarto trimestre, porque isso estava acontecendo no Brasil e não ia ser tão diferente assim. Mas não acho que isso impactou tanto assim o resultado, acho que ainda foi um faturamento como um todo muito bom e acho que a empresa consegue já mostrar uma Hering positiva para frente. Gustavo, eu quero agradecer. Eu que agradeço. Passou rápido, aqui, né? 5 para meio-dia. A gente se empolga aqui. É que o Gustavo, né? Eu adoro falar com o Gustavo, que a gente fala de tudo, né? É igual conversa, assim, né? Você vai de um lado até no outro. Com o Gustavo a gente fala de macro, a gente fala não só de economia, a gente fala de mercado, de setores, de tudo, na verdade. Chegamos até acho que eu nunca falei de cripto com o Gustavo. Acho que eu também não vou falar porque eu não sei. Falando da camiseta branca da Hering. Falei até da camiseta, isso, né? Fala até da camiseta da Hering, fala de remédio, hidrogas, fala de tudo, né? Do que você não fala, Gustavo? Acho que eu não falo, acho que... Sabe o que eu descobri? Que ele ainda e tudo é micareteiro. Gosta de carnaval. A Débora tá rindo aqui de mim, mas é verdade. Eu cheguei e falei assim, tô surpreendida. Gustavo postando que tá na micareta. Ainda é pai de pet também, hein? Quem vê cara não vê abadá. Falei disso, Gustavo. Falei aqui atrás. Um pouco de abadá, um pouco de terno aqui é o equilíbrio perfeito. Sei no detalhe quantos bilhões mexe em cada cidade. Olha, você tá vendo? Tudo no detalhe pra falar que faz bem, né? Análise presencial, né, Gustavo? Como diz Alex André, em loco ali. Exatamente. Ele vai lá pro carnaval só pra fazer análise em loco. Exatamente. Ali, saber... Vejo se a Ambev tá vendendo Ambev direito. Isso, Ambev, não tô gostando que vocês estão botando a latinha de 350. Preferia quando era de 267, porque gelava mais devagar. Não esquentava tão rápido. Muito boa, Gustavo. Puxão de orelha aqui para os RIs da Ambev, que eu tenho certeza que estão acompanhando aqui.